É. Aí, então, não é verdade, sou preto mesmo, verdade. A respeito desse assunto, gente, não de eu ser preto, mas sobre sofrimento, a gente está começando, né, a bater um papo sobre livros poéticos na Bíblia, e a gente hoje começa com Jó. Vamos caminhar para... Deu tudo certo, meu irmão? Opa, então tá bom. Até porque se desse errado ele não estaria com óculos, né? E teria vindo aqui já. Então, em relação à questão, né, dos livros poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e a gente tem nesses livros uma estrutura diferente das outras. Em vez de nós termos narrativas, nós temos uma linguagem poética, uma linguagem simbólica, e é importante, não é nem só na questão de Bíblia, mas até mesmo na literatura comum, a gente ter consciência de que um gênero, quando eu estou falando de gênero, pelo amor de Deus, estou falando de literário, tá? Ele tem um jeito próprio de ser lido. E qual é o problema das pessoas muitas vezes? Ela pega o texto, né, poético e trata como se ele fosse narrativo, dissertativo e assim por diante. E não é. Vou pegar um exemplo simples da música popular brasileira. O Roberto Carlos fala: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Ué, mas você não está dizendo, né? E aí ele fala: nem mesmo o céu ou as estrelas, nem o mar ou o infinito é maior que o meu amor, nem mais bonito. Bem, como é que ele pode medir uma coisa mais abstrata com algo físico, né? E mesmo que se pudesse medir, eu acho que comparar céu, estrela, lua com um sentimento no coração de um homem que sabe lá o que pode vir a acontecer, né? Depois que vem gravidez, varize, calvície, sogra, 3 filhos, né? Desemprego. Então, assim, a gente entende que ele exagerou, mas é um gênero poético. É diferente, né? Por exemplo, você quando escreve num gênero narrativo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Vamos pegar, por exemplo, o modo tragicômico daquele programa Patrulha da Cidade na Rádio Tupi. Ali está falando de desgraça, só que se você assistir, se você ouvir, você acaba às vezes rindo, né? Não porque você está rindo da desgraça, mas do modo que eles contam. Né? Exatamente. Então, por exemplo, você sabe que a coisa não foi bem daquele jeito. Aquele jeito é para a coisa ficar leve e as pessoas continuarem ouvindo, né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia, né? Porque muitas vezes a pessoa pega uma frase de Provérbios e trata aquilo ali como se fosse uma palavra profética. Só que Provérbios é algo que é extraído do viver diário e condensado numa frase. Então, né, por exemplo, você vai pegar a ideia de que a varada vai livrar o seu filho da morte. Bem, depende, porque o fato de alguém pegar uma vara de goiaba e sentar na criança não necessariamente livra o filho da morte. A questão é que diante que a criança não deveria ter feito, para ela ir introjetando que escolhas trazem consequências. Mas se você pegar o verso solto, você fala assim: é só da varada que resolve, acabou, entendeu? Aí o filho respondeu: varada, entende? Não foi para a escola, varada. E aí nessa brincadeira, quantos de nós não cresceu com outros colegas que apanharam até com tábua, com ponta de prego, e nem por isso eles melhoraram? Então a questão não é bem a varada, é de cair na consciência de: opa, quando eu faço um negócio, vem uma consequência. É mais ou menos assim. Agora percebe que assim, eu estou falando isso, dependendo de com quem eu estou falando, a pessoa fala assim: ele não crê na Bíblia. Entende como é que é o negócio? Por quê? Porque a gente tem uma outra situação, né? A gente vive o que a gente chama de analfabetismo funcional. Uma pessoa que ela lê algo e não entende, se a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, ela também vai ler texto bíblico e não vai entender.
E aí um outro problema, você vai pregar e ela vai ouvir outra coisa. Se ela pelo menos ouvir outra coisa e for bênção, glória a Deus. O pior é quando ela ouve outra coisa e espalha que você falou uma coisa ruim para ela, né? Então, eu não sei se dá para perceber. Quem é que prega já deve ter lembrado de alguma situação, a pessoa te abraça chorando, você falou isso, e tu quer dizer, eu falei, né? Em contrapartida, né? Tá vendo? O pastor não gosta de você, você viu o que ele falou? Foi para você, né? Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, além da nossa dificuldade de interpretação, pelo fato da nossa deficiência na escola, né? E assim, além dessa dificuldade, ainda tem a mistura na interpretação dos gêneros literários. Então, um texto poético, ele vai superdimensionar algumas coisas, né? Então, voltando para Roberto Carlos, né? Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Como é que alguém vai dar o céu para alguém? Então, ou seja, aos mais novos, né? Antigamente as músicas de homem para mulher eram românticas, não era o que a gente ouve hoje, não. Então, a respeito disso, e naquela época os crentes diziam, isso é música do mundo. Imagina se eles vissem o que a gente está vendo hoje. O quê? Meu Deus, se eles tivessem, ainda bem que eles não tinham máquina do tempo. Então, seguindo aqui, vamos falar sobre Jó, né? E em relação à questão de Jó, sofrimento, fé e adoração, que está na unidade 1 do nosso livro. Bem, o livro de Jó, ele apresenta o sofrimento de alguém, né, que teme a Deus. Ele apresenta o sofrimento de uma pessoa íntegra, correta, que foi bombardeado, né, por um ataque maligno, e esse ataque do mal fez com que ele não perdesse apenas os bens materiais, mas perdeu bens materiais, perdeu família e perdeu saúde. E eu não sei se dá para você perceber que, assim, você tem família e não tem saúde, você ainda tem um suporte. Tem alguém que te ouve, tem alguém que te dá um conselho, tem alguém que te apoia, tem alguém que te elogia, você tem alguma coisa. Você, por exemplo, não tem família, mas tem dinheiro, você paga alguém para te atender, paga alguém para cuidar, paga alguém para não sei o que lá, e assim por diante. Se você de repente não tem dinheiro, não tem família, mas tem saúde, você acorda mais cedo, dorme mais tarde, você fabrica a tua sorte. Agora, sem dinheiro, sem família e sem saúde, aí eu lembro da frase do diabo para Jó: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Embora a gente saiba, como diz a Bíblia, que o diabo é o pai da mentira, mas eu entendo que nessa frase o diabo falou uma verdade, que assim, quando a pessoa está no sufoco, ela vai fazer de tudo para sair desse sufoco. E muitas vezes é nessa hora, né, que mulher larga marido, marido larga mulher, pai larga filho, mãe larga filho com pai, né? Ou então os pais largam os filhos com os avós e assim por diante. Como o caso, né, da família Ristoff, a gente mata pai, mata mãe, ou dos Nardoni a gente mata filho, ou seja, dependendo da situação, pele por pele, tudo que o homem dará pela sua vida. Eu costumo brincar dizendo que as pessoas acompanham a gente até a sepultura. Da sepultura para lá, todo mundo volta para casa, o defunto fica lá sozinho, né? E aí, eu quero morrer também, mas se cair, vai lá, alguém me tira daqui, entendeu? É mais ou menos assim, né? Daí onde vem um ditado, né, que diz que a prosperidade atrai os amigos, mas a adversidade testa os amigos, né? Eu, pelo menos, eu guardo algo para mim, né? Eu gosto muito das minhas tribulações, porque elas me mostram com quem eu vou andar quando eu sair delas. Porque quando você está bem, todo mundo está do teu lado, todo mundo te ama, todo mundo te abraça, aquela coisa todinha. Quando você está mal, tem gente que diz que nem te conhece, né? E começa a desqualificar você e colar com gente que às vezes é até ruim, né? Mas a pessoa está bem, e ninguém quer ficar mal com quem está bem. Mas agora o mundo dá volta para todo mundo o tempo todo, né? Então é aquele caso. Eu trabalhei no abrigo de menores, né? Os meninos eram tudo miudinho, eu podia arrebentar com eles, só que eu passo por eles novo agora, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai encurvando, né? O cara vai crescendo e ele vai esticando, e aí você vê, por exemplo, uns garotos tudo grandão, aí eu olho e falo assim, se eu maltratasse esses meninos, o mundo dá volta,
hoje, alguém que você de repente está desqualificando, amanhã pode ser o cara que pode te dar uma vaga para trabalhar. Então é importante, né, a gente olhar para uma situação dessa. E aí... Falou, me lembrou o próprio história de Jó, no final, os amigos dele, né? Ô amigo, hein? Ô, como diria Jô Soares, muito amigo. Então, nesse cara, com os amigos desses eu não quero inimigo. Então, essa história, né, conforme a gente está começando a ver, ela precisa ser estudada com bastante devoção e dedicação. Para quê? Para que o leitor, o pesquisador, ele possa fortalecer sua fé, porque na maioria dos casos, a nossa fé é muito infantil. É aquela coisa que assim, a gente está muito em Deuteronômio 28. Eu vou fazer o dever de casa para tudo dar certo. Eu lembro, né, que um pastor membro da igreja que eu pastoreei, eu falei assim, pastor, tem como pegar um negócio ali para mim? Claro, eu vou honrar o meu pastor, porque quando eu for pastor, para tudo dar certo para mim. Eu falei, não sabe de nada, inocente. Aí o que acontece? Por exemplo, às vezes, você pode ser uma ovelha obediente e depois ser um pastor de gente rebelde. Você, por exemplo, pode ser um filho excelente e ter um filho rebelde. Então, assim, você pode ser um empregado fenomenal e ter um monte de roda presa na empresa que você tiver. Então, assim, nem sempre as coisas vão acontecer, né? Como assim, ele foi legal, vai dar tudo certo para ele. A gente vive num mundo que jaz no maligno. Você cuida da saúde, mas de repente o medicamento que você comprou está com o princípio ativo errado. Ou o médico que, por exemplo, disse, né, que é formado em isso, nisso, naquilo, pode ter um diploma comprado. Ou então, de repente, né, a pessoa foi usar um determinado procedimento estético e o profissional, né, em vez de usar o silicone para cirurgia, usou o silicone de carro. Então, assim, eu não sei se dá para ver. Mas é silicone, vai. Então, assim, não é tudo a mesma coisa, não. E aí, o que acontece? Às vezes, você pagou caro para a formatura e aí o pessoal te deu um golpe e viajou para o Mato Grosso. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, as coisas são assim, né? E às vezes não é nem por relacionamento com pessoas, não. Às vezes são fenômenos da natureza, né? Você, por exemplo, está num lugar que nunca teve enchente. O dia que veio enchente, acabou com tudo, né? Você está com um carro novo na prestação, você falou assim, amanhã eu vou levar para fazer proteção veicular. Eu faço, tá bom, gente? E aí nisso, amanhã eu vou fazer, mas o que aconteceu foi hoje que o carro tomou uma batida. É assim, né? Ou então, de repente, você comprou um carro, aparentemente parecia bom, mas ele estava com o chassi quebrado, isso, exatamente, com o chassi quebrado, e aí você, na hora de repassar o carro, aí aquele negócio, quando você compra, o carro é maravilhoso, né? Na hora que você vende, ele é uma praga. Então, assim, são coisas que às vezes a gente olha, mas meu Deus, eu fiz tudo certo. E qual o problema? Aí vem os amigos de Jó. Se está passando por isso, é porque deve ter feito alguma coisa errada. É aquele caso, você é dizimista, você dá dízimo até do centavo, mas você está passando por dificuldade. Aí o cara fala o quê? Não é dizimista. Às vezes o miserável que está falando de você dá dízimo 3 vezes no ano, mas ele está dizendo que você não é dizimista, por quê? Porque ele julga você por si mesmo. Entendeu? É mais ou menos assim, né? Então, eu não sei se dá para perceber que a nossa fé precisa ser madura, para a gente entender que assim, olha, lembra quando cai aquela torre, né? E aí Jesus fala assim, vocês acham o quê? Vocês são melhores do que aqueles caras ali? Ou seja, torres caem, pessoas morrem, faz parte da vida, tudo sucede igualmente a todos, o que faz juramento do que não faz, né? Eclesiastes está aí para dizer isso. E aí, quanto à questão, né, da obra, o texto de Jó, ele tem sido alvo de calorosos debates teológicos, devido à falta de registro genealógico, né? Então, vai ter muita discussão sobre a época, né? Se é uma época anterior ou posterior a Moisés e assim por diante. E claro que a respeito desse assunto vai ter gente, cada um com a sua fundamentação, mas eu entendo que o mais importante do processo não tem a ver necessariamente com esses dados mais científicos, mas com o aspecto espiritual do texto, a mensagem que ele passa. Claro, você como teólogo, você como pesquisador,
você vai até batalhar para se informar sobre esses assuntos. Mas eu não sei se dá para perceber que o mais importante disso tudo é o quê? Espera aí, o que eu aplico na minha vida dessa leitura? E eu pelo menos olho para essa situação de Jó e eu vejo algo muito claro para muitos de nós, né? Aquela menina crente que sofreu abuso sexual em casa, às vezes de pai e mãe crente, né? E tem mãe, né, que fica com ciúme da filha que sofreu abuso do pai, né? Então, assim, desculpa eu estar rindo, mas é porque para mim é tão absurdo um negócio desse, e pior que acontece, né? Então, assim, imagina como é que cresce uma pessoa dessa, né? Como é que é a vida de alguém assim? Só que essas coisas acontecem, né? É como, por exemplo, você não mora numa favela, né, por malandragem, você mora por necessidade. E aí você de repente, num tiroteio de polícia e bandido, a bala não acerta o bandido, não acerta o polícia e te acerta, né? E interrompe de repente sonhos, como o caso, né, de uma mulher que recebeu um tiro no ventre e perdeu o filho, né? E assim, e como se não bastasse, né, a gente tem políticos que fazem palanque da tragédia humana, né, e jornais que querem atacar políticos usando a tragédia humana, ou seja, ninguém está nem aí para a tragédia humana, né? Então a gente percebe, né, que assim, essas coisas elas fazem parte da vida. E qual o problema? O cara aceita Jesus, ele acha que nada disso vai acontecer mais. É como eu costumo dizer para as pessoas, gente, olha só, imagina, eu sou preto, eu aceito Jesus, eu deixo de ser preto? Não, meu Deus do céu. Eu moro, né, lá no pico do morro, com aquela lâmpada incandescente, né, num barraco de estuque, o meu chão é batido. Eu aceito Jesus, não vai ter uma mágica, eu vou voltar para lá e vai estar daquele jeito. O que acontece é que eu mudo. Como eu mudo, o dinheiro que ia para a cachaça agora vai para outra coisa, né? Por exemplo, a vida ociosa, agora eu vou trocar porque, peraí, tem uma areia para colocar dentro da sua casa, né? Tem um barro para aterrar o seu quintal, olha, eu estou vendendo sacolé, entende? Ou seja, e aí de dose em dose que você para de gastar dinheiro na porta da barraca, você já está comprando 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. Então, eu não sei se dá para perceber, eu mudo e minha vida muda, mas não é a vida que muda como mágica. E aí onde, assim, eu não sei o que está acontecendo hoje, né? Mas tem muita gente que procura igreja por causa de mágica, né? É como, por exemplo, o cara vai para aquela igreja que fala assim, se você der R$1.000 de oferta, tudo vai mudar. Aí o cara dá R$1.000 de oferta, aí a vida não muda e ele ainda processa a igreja. Por quê? Porque eu paguei para melhorar de vida e não melhorei de vida. E aí eu costumo dizer que eu não tenho pena nem da igreja que é processada e nem do cara que processa. Primeiro porque é o seguinte, a igreja não está aí para vender produto, né? E o camarada, ele não deve ir para a igreja, né, para evitar o trabalho. Ou seja, quer prosperar? Gaste menos do que ganha. Quer prosperar? Estude mais. Quer prosperar? Seja mais criativo. Quer prosperar? Sai um pouquinho da Netflix, sai um pouco do Instagram, sai um pouco do Facebook, ou então usa a internet para fazer dinheiro. Quer prosperar? Chega para os seus vizinhos e fala assim, olha, eu estou vendendo canjiquinha, eu estou vendendo picolé, eu estou vendendo alguma coisa. Quer prosperar? Vai à luta. Agora, você, por exemplo, acha que Deus é suas negras, você chega assim, dou dinheiro e você tem que me atender. Entende? Então, a mentalidade brasileira, infelizmente, confunde cristianismo com mágica, né? Então eu vou lá, o pastor vai dar um sai, vai dar um tei, sei lá o que o pastor vai fazer, né? E aí nisso joga sal grosso, dependendo, aí é o gosto do cliente, né? Aí o pastor vai fazer o negócio, minha vida vai mudar, né? E assim, entende como é que é o negócio? E é interessante que assim, se a gente observar, né, muitas vezes nós, sabe, não nos tocamos, né, não nos tocamos que assim, olha, sofrimento faz parte da vida, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Por exemplo, hoje, né, apesar de eu ter um compromisso com vocês, eu tive que levar o meu filho para fazer alguns exames, né, e foi um encaixe, porque ele tem uma consulta no mês que vem, e se a gente não fizesse o exame desse encaixe só depois da consulta, aí não adiantaria para a gente, né? A médica suspeita que ele tem que fazer cirurgia no pé, e a gente, dependendo desse exame, vai ver se precisa fazer cirurgia ou não.
E aí, tô eu lá, né, com um cara lá dentro, e ele perguntou assim, ué, você que traz ele para fazer exame? Eu falei, porque a mãe fica nervosa, né? E aí nisso eu que levo ele para exame de sangue, né, injeção, essas coisas todinha, ela fica sempre lá do lado de fora, roendo a unha. E aí nesse caso ele, pô, mas que legal, você é calmo, né? Eu falei, mas adianta ficar nervoso? Se adiantasse eu ficaria. Ué, assim, eu quero sentar na calçada e chorar também, entende? Eu quero xingar todo mundo, eu quero ir pro Facebook e mandar indireta pros outros, mas eu pergunto, vai resolver? Não vai. O que vai resolver é o quê? Eu levantar a cabeça, sacudir a poeira e voltar pra batalha, né? Então, assim, não que eu não sofra, sofro como todo mundo, né? Então, tanto que quando a Luciene me conheceu, eu estava num período severo, né, de luta contra a depressão. Eu ainda faço tratamento, ainda tomo medicamento, mas, por exemplo, ela me via sem me barbear e sem cortar cabelo, não sei se você lembra disso, né? Então, o que acontece? É um tipo de coisa que, assim, primeiro, vai adiantar ficar assim, ninguém compreende, ninguém não sei o que lá, não, vai ter uma gente cruel e covarde que vai dizer que eu estou com demônio? Vai ter gente que vai subir ao púlpito, vai pegar o microfone e vai mandar direto para mim? Vai, só que é o seguinte, não foram elas que morreram na cruz por mim, né? E às vezes essas pessoas precisam até mais de remédio do que eu, e por isso que elas estão me atazanando. Então o que acontece? Por exemplo, eu não sei se dá para perceber que assim, gente, vamos lá, hoje eu preciso usar óculos, degeneração. Alguns caem cabelo, né? Com todo respeito aos colegas, mas alguns aqui estão com cabelo branco, né? Então, ou seja, a degeneração faz parte da vida, né? Joanete, bico de papagaio e um monte de situação. Então, no meu aspecto, era uma questão relacionada a neurônio e hormônio. Ou seja, é algo que está no organismo. Agora, eu não sei se dá para perceber que as pessoas têm aquela ideia de que assim, se você está sofrendo, tem alguma coisa errada. Claro, tem gente que sofre porque é burro, mas não é todo mundo. Tem gente que faz o dever de casa. Tem gente que procura, tem gente que caça. O cara bate na mãe, mas ela fala, pastor, ele é o homem da minha vida. Então vai, miserável. Aí depois não chora. Então o que acontece? A pessoa, às vezes, ela não para perceber que assim, como disse Montesquieu, né? A injustiça cometida contra um é uma ameaça que é feita a todos. É aquele caso, imagina, alguém falar mal de você comigo. Eu sou maluco de devolver alguma coisa? Tá doido, porque ela já trouxe. Quem traz leva. É simples o negócio, né? Então, ainda mais hoje em dia com o WhatsApp, fica produzindo informação, fica? Então, o quê? Aí até porque as pessoas são suas amigas enquanto você concorda com elas. E quando você discorda? Porque essa hora chega, né? Então, amigo que é amigo, é amigo. Agora, como é que você testa amigo? Na adversidade. Eu prefiro não testar. Vamos vivendo, né? Então, como falamos aqui, em relação à questão, né, data, local e natureza do livro, aí vocês têm aí, caminham e vamos seguindo. Quanto à questão do conflito teológico, o livro de Jó, na maioria das vezes, é incompreendido. Por quê? Porque ele trata de um relato, né, em relação ao sofrimento de um justo. De acordo com a Bíblia, você vai perceber que muitas vezes a gente passa por algumas coisas ruins. Por quê? Por causa de decisões que a gente toma. Então, quando acontece com Jó, até o ambiente dele é solapado por uma crise. Por quê? Porque na literatura bíblica, de preferência sapiencial, tem aquela ideia de que assim, olha, você fez, vai acontecer isso. Você fez aquilo, vai acontecer aquilo. Até pode vir a acontecer. Só que é importante a gente perceber que existem variáveis que a gente não controla. É 1.2, né? E aí, quanto à questão, né, do caso de problemas, para cada situação, né, há uma resposta divina e teológica. E isso, né, como é que eu posso dizer? As pessoas, elas tendem a ter aquela ideia de que assim, fulano está passando por isso por causa de castigo. E outros falam assim, fulano está passando por isso porque ele está lutando contra o diabo, né? Eu estou na moenda. Por que eu estou na moenda? Eu estou na moenda porque eu estou lutando contra o inimigo.
Às vezes não está. Às vezes o crente e o inimigo, entende? Estão, ó, fechado, entende? Só que o que acontece? É romântico você ter aquela ideia de que você é o mocinho da história. Esse é o caso, né? Cara, por que você deu um soco no nariz da sua mulher? O pastor não foi me visitar. Fiquei nervoso. Deu para entender? O cara não mata no peito a responsabilidade, quer dizer, eu tenho que cuidar do meu temperamento, né? Eu estou percebendo que eu já estou levantando a voz para minha esposa, vou sair de perto. Ah, mas ela que caçou. Não, peraí, olha só. Ela falou no seu ouvido. Isso é responsabilidade dela. Você voltar com um direto no nariz dela, isso é responsabilidade sua, não dela. A responsabilidade dela é de ficar falando no seu ouvido. A responsabilidade dela não é de você ter dado soco. Porque você poderia ter ido para o banheiro, ter se trancado, ligado o chuveiro. Você poderia, entende? Ter entrado no carro, fechado tudo, né? E ela lá de... E você lá trancado, né? Ó, entendeu? Você podia fazer um monte de coisa. Mas você, né? Sabendo como é o seu temperamento, porque já que você sabe que você é pavio curto, você podia fazer um monte de coisa para evitar esse caminho. Certo? Não, mas ela tem que aprender a lição. Ah, agora você soltou a atitude. Mas no início você vê como aquele bom rapaz, fácil de lidar, e ela que era uma megera, né? Então, quem aconselha casais sabe do que eu estou falando. Quando você escuta um, você fica com raiva do outro. Não, ué, se você escuta um só, você fica com raiva do outro. Até que você escuta outra versão. Aí tu fala assim, mas irmão, você não me contou isso não. Pera aí, pastor, deixa eu explicar. Ah, tem explicação, né? Tá bom. Do jeito que você falou antes, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim... A gente precisa reparar, né, que assim, quanto à questão do problema do mal, ou de acordo com uma mensagem do pastor Silar Malafaia, porque o mal nos atinge, a questão de analisar as profundezas da fé, né, em um ser humano e sondar os mistérios e as reações de Deus diante do mal. Você percebe que Deus não conta para Jó o que aconteceu. Deus não conta. Jó ficou, porque eu sou muito bom, eu sou muito legal, eu não merecia, eu não sei o que, tal. Aí Deus fala assim, quem é você? Onde você está? Está dando para entender? Quem é você para me questionar de alguma coisa? Eu fiz isso. E você? Ou seja, se eu sou dono da tua vida, você não tem que me pedir satisfação de nada. Inverteu o negócio, né? É que nem, por exemplo, quando você está no carro, aí a pessoa, ela está vendo você, ela anda no meio da rua, na sua frente, e aí você tem que ir andando devagar, ou desviar, entende? Quando, por exemplo, o certo seria ela ficar na calçada e você passar, mas aí você olha para a situação, né, em que Jó, ele se acha no direito, por quê? Mas eu sacrificava, eu não olhava nem para uma donzela na rua, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, como se assim, fulano merecia, eu não. Beltrano merecia, eu não. Deu para entender? Então, oi. Posso só fazer uma observação? Quando você fala do conflito, né, o livro de Jó, né, o tema central de todo o livro de Jó, que eu falou, né, é o sofrimento de um justo. Isso já intriga por demais a mente do ser humano, né? Como é que um justo pode sofrer? Só que quando você observa a história que o próprio Deus, ele vai abuir o Satanás, de onde você vem? Vem de rodear e passear a terra. Tem visto que o servo Jó causa algo sobremaneira na nossa mente inimaginável. Como é que um Deus que é superior vai tratar uma criatura, vai conversar, como eu converso com você, que somos homens iguais? Tem visto que o servo Jó vai lá e toca. É difícil entender isso. Que Deus é esse que tem essa mentalidade? É difícil o quê? O bate-papo de Deus com o diabo? Ou é difícil Deus autorizar o diabo? Os dois são difíceis? Como entender isso? Né? Bem, ele conversa, tem visto, vai lá e toca. Você pensa que esse Deus não é Deus, ele é... Entendi. Um amigo meu falou uma vez, Marcelo, para mim Deus e o diabo é a mesma pessoa. Tô entendendo. Você está entendendo? Né? Tipo o mestre dos magos e o vingador. Tô entendendo. Sei como é que é. Não, Deus é Deus, o diabo é o diabo. Deus é Deus e o diabo é o diabo. Olha aí. Deus é assim, ele é criatura. Mas dá até a música, vê, né? Deus é Deus, o diabo é o diabo. Deus vai conversar com a criatura, vai mandar tocar me perdoe usar no Roberlano. Vai lá e destrói. Pô, tu podia citar um monte de gente aí. Mas vai lá, não, de boa, tá tranquilo.
vai lá e toma, destrói a vida dele. Como é que você pensa num Deus assim? Vai lá e destrói a vida dele. Bem, eu não penso num Deus fazendo isso, não. Vai lá e destrói a vida dele. Não, eu tô entendendo. É bom a gente observar que é o seguinte, Por isso que fala que a Bíblia, ela não foi escrita de uma tacada só, né? É aquele negócio. A gente estudando um pouquinho de introdução bíblica, a gente vai perceber que assim, muita gente tem aquilo que a gente chama de leitura sincrônica, né? A pessoa lê tudo numa certa sincronia, no mesmo tempo, como se tudo fosse escrito ali, naquela hora. A gente geralmente tem essa tendência. É importante observar que assim, embora nós, na hora da pregação, façamos uma leitura sincrônica, como se a gente estivesse na mesma época, na hora de aplicar aquela coisa todinha, cada texto foi escrito num período da história, onde havia uma compreensão teológica da história. Tanto que, por exemplo, hoje, Deus muitas vezes é visto como o quê? Deus é amor. Só Deus pode me julgar. Eu teria medo de achar que, só Deus pode me julgar já é coisa para eu ficar com medo, mas tudo bem. Aí acontece, só Deus pode me julgar. Você está me julgando, né? Então, ou seja, hoje, né, Deus é uma figura mais ou menos assim. Na década de 80 era uma coisa do tipo, Jesus vem e você fica. Tu tá entendendo? Na década de 80 eu tinha medo da volta de Jesus. Eu tinha, porque eu pensava assim, vai dar ruim, entendeu? Então, hoje já tem aquele negócio da graça. A graça, e eu vou ficando cheio de graça. Entendeu como é que é o negócio? Então, assim, cada época há uma mentalidade, né? E assim, não vou muito longe. A boa parte da nossa teologia, ela tem uma perspectiva mais ou norte-americana ou europeia, né? Não é bem brasileira. E o que é brasileiro geralmente é reprodução desse pensamento euro-americano, né? Tanto que o nosso Jesus é branco, né? E tem olhos de europeu, não de alguém que está na Palestina, na maioria das vezes, né? Fisionomia fina, né? Uma pele que assim, você fala assim, ele não poderia ter essa pele, né? E se ele tivesse essa pele, ela estaria castigada por causa daquele calor, certo? Mas não vamos esquecer, período de renascimento, quando a gente pinta, né? Até a mesa do tempo bíblico é igual a mesa do nosso tempo, né? Quando a mesa do tempo bíblico era um negócio do chão, né? Por isso que um está encostado no peito. Não sei se dá para perceber que assim, em relação a isso, a construção do satânico ao longo do Antigo Testamento, ela não é igual à do Novo Testamento, se você observar. Você vai ver que o Satanás em Jó é parecido com o Satanás em Zacarias, em que, por exemplo, ele é tipo um promotor de justiça. Tá vendo esse sem vergonha? Ele merece, não sei o que lá e tal. É mais ou menos assim. Então é como se de repente houvesse um tribunal, né? E Deus julgando as causas, ele permite que os filhos de Deus estejam ali. É claro que há uma outra discussão também, quem são os filhos de Deus nessa situação. Mas assim, por exemplo, diante de um caso como esse, você vai ver no Novo Testamento já Satanás num outro perfil. Você já vai ver Satanás como aquele que caiu como um raio, que está aí perturbando os outros na terra, fazendo um monte de coisa e tudo e tal, que você não percebe Satanás trocando uma ideia com Deus lá em cima. Então, observa bem, eu estou dizendo que as coisas no mundo espiritual mudaram? Não, eu estou dizendo que a construção teológica é que muda, porque nós mudamos, entende? Essa é a questão. Nisso que nós mudamos, a nossa construção teológica muda. Alguém vai dizer, mas a Bíblia não muda. Sim, a Bíblia não muda, mas a gente vê coisas que não viam, ou deixa de ver coisa que via. Então, isso é a gente, né? E essa ideia não é diferente, inclusive, na hora da escrita, né? Da cópia, porque tem isso, por exemplo, Deus fala, e aí o cara entende. Ele entende como? Com a cabeça que ele tem naquela época. Não tem como, por exemplo, né, o cara lá na época de Josué entender a revelação de Deus com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então não tem como Davi ter uma percepção de Deus como o Martinho Lutero. Então, assim,
Porque a gente passou por camadas de experiências, camadas de fatos históricos, camadas de percepções filosóficas que eles não tiveram. E aí, por isso que a gente faz hermenêutica, exegese, por isso que a gente faz isso tudo. Para quê? Para a gente não achar que Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaac e Jacó estavam na mesma laje fazendo churrasquinho. Entende? Não, é por aí. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vê, não necessariamente, Deus querendo que aconteça algo com Jó. O que a gente percebe é que Deus autoriza, como autoriza o ataque do mal contra a nossa vida. A questão é o motivo. Jó, no final das contas, percebe. Por quê? Ele era um bom religioso, mas ele mesmo declara que ele não tinha um relacionamento pessoal e direto com Deus. Então, entende como é que é o negócio? É como, por exemplo, o meu caso, né? A gente que é batista, não é o presidente do campo que manda a gente para dirigir uma igreja, é a congregação local que convida a gente. Então, eu, por exemplo, uma igreja chegou para mim e me chamou. Aí eu falei, gente, olha só, eu amo ser pastor, eu quero ser pastor, mas eu não quero ser funcionário de igreja. Eu não estou aqui para adular marmanjo, agradar gregos, troianos e baianos, entende? Eu tenho minha visão ministerial, eu quero emplacar essa visão ministerial, e se não for para fazer isso, nem façam assembleia, nem votem em mim, porque eu posso continuar pregando fora, vou para a internet, eu tenho meu púlpito e vou seguir minha vida. Agora, se é para ser pastor, é para ser pastor, entende? Aí, observa bem, digamos, por que eu fiz isso? Porque nesse longo de 15 anos de ministério pastoral, eu percebi o seguinte: eu tenho no máximo, com saúde, uns 25 anos de ministério pastoral pela frente. Passou disso, eu corro o risco de chamar Jesus de Genésio, tá entendendo? Lembra daquela história, e assim, todo mundo tolera o pastor velho, né? Aquele negócio assim, não, deixa ele, não incomoda, o remédio, ele vai morrer, deixa ele quieto. Então o que acontece? Eu entendo que assim, com saúde, eu tenho até certa idade. Depois eu entendo que eu sou um cara mais para tomar um café com os pastores mais jovens, dar um conselho, bater um papo, dar uma aula, uma coisa mais ou menos assim. Mas agora aguentar pressão, porque assim, mataram o Bin Laden, culpa do pastor, entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos assim, né? Faltou luz na igreja, o pastor não viu isso? Entende? É mais ou menos desse jeito. O Jurandir saiu do motel com a fulana que não é a mulher dele. E o pastor? Entende como é que o pastor estava lá no motel, ô miserável? Então o que acontece? Eu não sei se dá para perceber que assim, nem todo pastor vai ter saúde para isso, perto dos seus 80 anos, vai ter um ou outro, mas não é a maioria, entendeu? Então, assim, eu cheguei, mandei o papo reto. Por que eu mandei o papo reto? Pela minha vivência. Já é o segundo ministério, já é a segunda igreja. Quando eu cheguei no meu primeiro ministério, eu tinha 34 anos, estava cheio de sonho. Eu achava que se eu abrisse a Bíblia e explicasse, ninguém mais ia ficar de mal com ninguém. Acreditava, estou falando sério, diante de Deus, eu acreditava mesmo. Eu acreditava que você falasse, você que está magoado com o seu irmão, sai do seu lugar porque eu quero orar por você. E tem gente que eu sabia que estava, e eu pensei assim, a pessoa vai vir chorando. Não, terminava a oração e ainda tomava a ceia. Então, tá dando para perceber como é que é o negócio? Então, ou seja, eu sei a vida como ela é, não como eu gostaria que fosse. Só que para eu chegar a estar nesse nível, sobrevivi, entendeu? Como diz a música pentecostal. Eu não entendo direito não, mas é mais ou menos por aí. E aí nesse caso, assim, aí a gente se pergunta, mas por que Deus deixou? Porque Deus quer me aprimorar. E como Ele vai me aprimorar? Com a diversidade. Por exemplo, qual foi o conselho que o técnico lá do raio-x deu? Pai, deixa o seu filho mais descalço. Por quê? A gente, quando era pequeno, andava em chão íngreme. Então a gente tinha que equilibrar. Aí mexia com o tendão, aquele plantar, né, aqui da volta, o de Aquiles. Então a gente nem sabia disso, mas a gente, né, sobe aqui, sobe lá e tal. Aí o pé em curva assim, igual pata de macaco, né, na árvore, tal, aquele negócio todinho. Hoje o que acontece? O cara está no chão liso de casa e com calçado, né? No chão liso do quintal com calçado, né? Ele vai para a praça com calçado e é tudo nivelado, né?
E assim, não sabe o que é sentir as pedras no chão do pé, né? Não sabe o que é isso. Não sabe o que é arrebentar o pé na hora de chutar uma bola, não sabe. Entende como é que é o negócio? Então assim, a adversidade, ela fez a gente ter um desenvolvimento que a nova geração não tem. E aí o pai falou, olha, você vai ter que convencer a mãe, entendeu? Que ele vai ter que começar a andar mais descalço. Né? Aí eu não sei se dá para perceber que assim, sem a adversidade, a gente fica o quê? Sofá, Netflix, e como é que fica o corpo? Dor na coluna, entende? Não desenvolve e tal. Agora, como é que era antes? Só tinha 3, 4 canais na televisão. Então a gente ia pra rua, jogava uma bola, brincava de pique. Tu tá entendendo? Era mais ou menos assim. E quando era adulto, para mudar de canal, levanta e roda o seletor. Né? Não sabe? Dá um Google, digita assim, seletor, né? Não é não, né? Então, por exemplo, aí você, não vou mudar de canal não, mas se quisesse mudar, para mudar de canal tinha que levantar. Então, ou seja, a vida era mais puxada. Você tem um cinema em casa, né? Tá dando para entender? Na hora de fazer uma mudança, né? Imagina aquele fogão que a vovó deixou para a mamãe, entende? Aquele esmalte, né? Que se você batesse um troço, saía aquela placa branca, né? De esmalte do fogão, aquela geladeira pesada com aquele pinguim lá em cima. Por que o pinguim eu não sei, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim, a vida era mais difícil. Então a gente tinha uma resistência física maior, porque tudo era mais puxado. Agora não vou muito longe. Olha como é que a gente é flácido. A gente não tem tonicidade muscular, a gente não tem. A gente é mole, entende? É uma coisa estranha. Você vai até ali, carro, vai na padaria, carro, entende? A bicicleta, motorzinho, ou seja, a gente é mole, entende? A gente é mole. Por quê? Não tem adversidade. Tem um patinete de motorzinho agora, né? Tá dando... Antigamente tu tinha que ir pelo menos, né? Então assim, aí você olha para uma situação dessa, a gente tá mole, a gente não tem tonicidade muscular, a gente não tem densidade óssea, a gente não tem. Para fazer isso tem que pagar a academia, porque a gente não tem. Ou seja, você tem que pagar para ter um negócio que os mais velhos tinham de graça. Quer ver uma coisa? Os velhos que a gente conhece, 80 anos, tudo durinho. Por quê? Inchada, entendeu? Dorme cedo, acorda cedo, virava concreto, carregava peso, fazia, acontecia. Aí os caras estão tudo inteiro. Casa do corpo. Entende? Aí você olha, por exemplo, às vezes o camarada está com 25 anos, já parece que está com 40, tá mole, entende? Tá dançando, um monte de coisa, sabe? Assim, então a adversidade, ela faz isso com a gente. Ninguém quer sofrer, gente, eu não quero. Mas vamos lá. Por que o indivíduo vai e paga uma academia? Para sofrer. Levanta peso, corre, anda, faz flexão, faz isso, faz aquilo. Para quê? Para ficar com a musculatura firme. Aí observa bem, por quê? Se ele não sofrer, ficar no sofazinho maratonando série, não disse nada. Tá dando para entender como é que é o negócio? Então, trazendo para o nosso dia a dia, é mais ou menos assim. Eu quero ser... obrigado, meu irmão. Eu quero ser policial federal. Vai ter que sofrer, vai ter que estudar. Quero ser gari da Colube. Vai ter que sofrer, vai ter que estudar. Entende? Agora, se quiser ficar, né, de favor na casa de alguém, beleza. Só que assim, é aquele caso, você vai sofrer de uma outra forma. É como o cara que não faz atividade física, ele sofre de uma outra forma. Os ossos ficam dançando, porque ele não tem músculo para segurar os ossos. Entende? Ou seja, já que a gente vai sofrer, que a gente sofra com um propósito, sofra com um resultado. E é o que acontece com Jó, né? Ou seja, Deus não queria que nenhum de nós sofrêssemos, mas Ele sabe que na comodidade nenhum de nós vai crescer. Aí é que está a questão, né? E é assim, eu quero crescer, então manda mais, sargento, vamos que vamos. Então é desse jeito. Questionou até, amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Exatamente. Porque na cabeça de Jó, se eu fiz o dever de casa, vai dar tudo certo. É aí que está a questão, né? É como, por exemplo, né, eu lembro, né, de uma situação
em que havia uma discussão, né, sobre as pessoas. Você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista e tal. Vem para Igreja Universal, porque os problemas vão acabar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Até que um dia caiu o telhado de uma Igreja Universal lá em São Paulo. Qual a explicação que você dá? Ou seja, as coisas ruins acontecem. As pessoas estavam lá adorando a Deus, elas estavam lá glorificando a Deus. Ninguém estava fumando maconha, ninguém estava batendo na mulher, ninguém estava, né, chutando o cachorro, estava lá adorando a Deus. Não aconteceu. Então, ou seja, né, assim, coisas ruins acontecem. A questão é como a gente interpreta as coisas ruins. Tem gente que fica assim: só acontece comigo, pronto. Esse vítima aí vai sofrer com tudo. Se ele tiver dinheiro, ele vai sofrer. Ninguém gosta de mim, todo mundo gosta do meu dinheiro. Aí se acabar o dinheiro, ninguém gosta de mim, porque eu não tenho dinheiro. Deu para entender? Aí se não tem namorada, meu Deus do céu, não tem namorada. Se arruma namorada, eu não posso jogar bola porque a namorada é ciumenta. Ou seja, o cara é infeliz, então qualquer coisa vai ser ruim para ele. Entende como é que é o negócio? Ou seja, se não mudar por dentro, nada do lado de fora vai mudar. Né? Eu já até falei isso algumas vezes. Peço desculpa, né, ao falecido João Gilberto, quando ele canta: é impossível ser feliz sozinho. Porque se você pegar um infeliz com outro infeliz, não vão ser pessoas felizes, gente. Não vão. Entende? Não, porque o outro é a metade da minha laranja. Não, cara, você é uma laranja, o outro é uma banana, ou é uma pera. Não é igual, não é igual. Ou você aprende a lidar com isso, ou viva sozinho, porque não vai ser fácil, né? Então, os questionamentos, né? Por que nasci? Né? A questão, por que eu não morri logo depois do parto? Né? Por que Deus ainda me deixa vivo para passar por isso tudo? Então, é aquela questão de que assim, não, viver tem que ser um negócio sempre maravilhoso, tudo na mais perfeita paz. Não é assim. Não é assim. A vida tem altos e baixos. Eu acho que é aí que está a graça da vida, né? Aí que está a alegria da vida. Deixa eu ver. São 2h32, a gente vai até 3, não é isso? Não é isso? Então beleza. Aí, quanto à questão, né, da fidelidade, né, e da prosperidade de Jó, você vai perceber, né, que assim, o Jó, né, ele tem algumas situações, né, e conforme a gente falou aqui, né, gente, o próprio Deus elogia Jó, né? Eu, por exemplo, até falei isso, né, com a minha igreja na quarta-feira. Ainda bem que não tem um livro contando, né, não tem um livro na Bíblia chamado Roberlan, porque eu desconfio que se o diabo fosse conversar com Deus sobre o Roberlan, Deus ia falar assim: você está certo, ele fez isso mesmo, entendeu? Então, assim, se é o meu caso, eu acho que eu estava lascado. Ainda bem que é a vida de Jó. Então, assim, você vê que assim, Jó, ele tem conceito com Deus. Só que o fato de Jó ter conceito com Deus não significa que Jó é o queridinho que não vai passar por nada, né? Então, até porque Deus sabia que Jó precisava superar adversidades para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar alguém mais crente, para se tornar alguém com mais experiência. A tribulação, ela produz ou perseverança ou paciência, dependendo da versão, né? A questão da paciência, experiência, né? A experiência e esperança, e a esperança não confunde. Então a pessoa, por exemplo, ela quer ter paciência. A paciência é produzida pela tribulação. É aquela questão do seguinte: já vi esse filme, né? Eu estava conversando, né, com uma irmã, e aí ela falando algumas coisas sobre igreja. Não, porque, pastor, você é esperto. Eu falei: não é que eu sou esperto, irmão, eu só apanhei um pouco. Então quando o indivíduo vem com milho, eu já estou vendo fubá. Por quê? Porque eu já comi muito fubá. Está dando para entender? Então aí é que está a questão. Agora, se eu não passasse por isso, eu continuaria achando que o mundo é cor-de-rosa. E quando a gente acha que o mundo é cor-de-rosa, a gente não é prático, a gente não é direto, as coisas são como são. Então, por que eu não vou acreditar quando vê alguém, porque o racismo, não sei o que lá, está querendo ganhar às minhas custas? Porque se realmente estivesse combatendo o racismo, sabe, iria fazer coisas para que houvesse igualdade e não apartheid, entende? Aí a questão
Ah, mas porque nós nos importamos com o povo, nós não somos, né? É questão de oposição e situação. É simples, faça leis que ajudem a gente. Uma delas é o quê? Enxuga os gastos do Estado. Agora, se importa comigo só para atacar o governante. Não, importe-se comigo diminuindo a gordura do Estado. Por quê? Porque não é o Estado que serve a sociedade que serve o Estado. Então eu olho para isso e falo assim, não, comigo não, violão, não vem para mim não, porque é o seguinte, né, eu já tenho alguns janeiros, eu já sei um pouco a vida como ela é. É que nem, vou largar minha mulher porque o meu casamento está ruim. Filhão, a primeira semana vai ser lua de mel. Mas depois, a mulher vai botar bob, vai tirar o dente para botar no copo antes de dormir. E quando você vai ver... Ou seja, você fala, caramba, é que nem aquela pessoa que fica no ponto do ônibus esperando o ônibus vazio. Aí passa 1 hora, não vem o ônibus vazio. Aí depois de 1 hora esperando, ela entra no cheio mesmo, porque quer ir embora para casa. Então, quem que nunca passou por isso? Eu já passei, né? Entende como é que é o negócio? Quer saber? Pega logo. Chega logo em casa, entende como é que é o negócio, né? Ou então você anda quase 1 quilômetro para pegar banco vazio, aí entra o velhinho. Tá dando para entender? Vai logo, entende? O que acontece? Dorme mais e vai em pé, em vez de ficar até tarde na internet. E aí a questão do sofrimento, né? Ele sofre, né? Diante de tudo isso, né? Ele experimentou o cúmulo da perda. E eu costumo dizer, né, essa frase não é minha, não lembro onde eu vi, que a perda ela é o remédio para a ingratidão. Quer ver uma coisa interessante? Estou eu indo para o estacionamento, lá para o hospital. E aí tem o estacionamento da rua e tem o estacionamento mesmo. E aí nisso eu não encontrei vaga, aí eu tive que colocar lá dentro. Paguei R$20 por um momento mais ou menos de... acho que 2 horas, 2 horas a 2 horas e meia. Aí eu passo por um cara que está reclamando com flanelinha, que estava cobrando R$5. R$5 é caro? Claro que é, porque é na rua. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo, Gisele? Eu querendo pagar R$5, estou pagando aquilo ali. Percebe como o ser humano é insatisfeito? Eu estava, por exemplo... Os assembleanos eu não sei como é que são nisso, né? Até porque quando eu fui assembleano na década de 80, né? A gente não batia palma na igreja. Então, agora, os batistas, né? Alguns ainda não batem palma hoje, né? E aí nesse caso, eu estava falando na minha igreja isso. Imagina um indivíduo que ele faz pirraça para não bater palma. Aí depois que perde a mão, fica assim, como eu queria ter mão para bater palma. Entende como é que é o negócio? Aquela coisa, você precisa perder para valorizar. Então, é essa questão, né, de que assim, o meu filho é isso, ele é aquilo, é aquilo outro. Tem gente aí fazendo cirurgia, fazendo tratamento, fazendo oração para ter uma gravidez. Quando, por exemplo, né, o técnico falou para mim, pô, mas eu vejo você com tanta paciência com ele, eu falo assim, eu demorei 19 anos para esse garoto nascer. Então, o significado que ele tem para mim, né, é igual o filho de um pai jovem, que achou que queria aproveitar a vida, né? Mas a menina ficou prenha, e aí nisso, desculpa, é uma expressão do passado, né? Hoje em dia não é assim que se fala mais não. Aí nisso, né? E a gente ainda falava prenha, ainda por cima. Aí nesse caso, né? Por que falar errado é mais gostoso, né? Aí nesse caso, ele, pronto, esse moleque veio para acabar com a minha vida. No meu caso é diferente, né? Então, assim, a perda, ela é um remédio para a gratidão. Agora, para a ingratidão. Agora, geralmente as pessoas ingratas, né, são aquelas que não conseguem ver as dádivas nas coisas que têm. No caso de Jó, pelo menos, assim, ele já era grato. Tanto que é que ele fala, o que eu temia me sobreveio. Ele estava fazendo de tudo para quê? Vou manter isso aqui, né? Mas agora, é importante a gente observar, né, que assim, a perda faz parte da vida. E nada melhor do que a gente tirar proveito das coisas, sabendo que um dia elas vão acabar. Né? É aquela questão de assim, minha mãe é chata, você ainda tem mãe para chamar de chata. Tem gente que queria a mãe chata viva, né? Então, eu não sei se dá para observar que muitas vezes a gente está reclamando daquilo que outras pessoas teriam como bênção. A gente reclama, mas para outras pessoas o que a gente reclama, as pessoas chamam de bênção. Tem muita gente querendo o que você está reclamando, né? Às vezes o cara está reclamando da mulher que tem, às vezes tem gente de olho na mulher dele, né? Seguindo aí,
a gente tem, por exemplo, né, a questão de visões sobre a causa do sofrimento, a perspectiva dos amigos de Jó, que o acusaram de pecado, e ao pensamento do próprio patriarca, que defendia a sua inocência. Hoje a gente tem uma compreensão mais clara sobre isso, mas a gente sabe que o evangelicalismo brasileiro não concorda plenamente com essa situação. Na maioria dos casos tem gente ainda que acha que se você é crente e está com câncer, você está com encosto. Alguma coisa você fez. Foi aquele dia que você fez aquela malcriação com o pastor. O que foi sonso, o que foi falso com o pastor, ninguém viu. Tá bonzinho da Silva. Você que caiu na besteira de falar, tá todo mundo dizendo que você está com câncer porque você respondeu o pastor. Deu para entender como é que é o negócio? Então é aquele caso, às vezes, né, o filho do pastor caiu no vício de droga, tá vendo? É porque o pastor, né, ele foi e mexeu no dinheiro da igreja. Tá legal, mas e se de repente o pastor está pescando no aquário dos outros? Porque tem esse negócio, né? O cara está insatisfeito com a igreja, aí o pastor bota a mão no ombro dele, né? Faz tipo o apóstolo, né? Vem pra cá, Brasil! Só que não desse jeito, né? Temos aqui a presença do nosso ilustre irmão fulano de tal. O cara tá mordido lá com outro colega dele, né? Aí o cara apareceu na igreja. Temos aqui o nosso ilustre. Aí o cara que tá mordido com o pastor é chamado de ilustre, já fica assim: aqui eu sou alguém, né? O tonto não percebe que ele está sendo uma mercadoria do negócio aí, no mercado da fé, né? E aí nesse caso, porque no final vai ver que é tudo a mesma coisa, mas ali naquela hora, aí ele foi, pegou a oração mais bonita do repertório, né? Amantíssimo Deus. Eu nem sei o que é amantíssimo, mas todo mundo fala, é bonito, né? E aí nisso tá lá, orou, não sei o que lá. Aí no culto seguinte, temos aqui de novo o irmão fulano, né? E aí nisso chama o irmão para ir lá na frente, e não sei o que, não sei o que lá. O que vai acontecer, né? O irmão vai chegando, né? E aí depois, daqui a pouco, a igreja está cheia, né? Por quê? Porque Deus está fazendo a obra. Então, aí observa, ninguém diz que esse pastor está passando por algum castigo. Castigo é o que a gente viu, né? E o pior, quando a gente não viu, mas ele tem que ter feito alguma coisa. Não tem como um servo de Deus passar por isso. Imagina, como é que pode? Um crente, o filho nasceu surdo, tem algum problema? Entende? Ou seja, assim, as pessoas infelizmente, elas têm uma teologia meio esquisita, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Você fez o negócio e ele funcionou. Só que assim, Deus não é um brinquedo nosso, Deus é uma pessoa. E toda vez que eu penso em oração e vontade de Deus, eu lembro de mim com a minha monareta, aro 20, né? Quando eu queria sair de casa para andar de bicicleta, e minha mãe falava assim: onde você pensa que vai? Ou seja, minha mãe é uma pessoa, ela não é uma coisa. Então eu quero sair, mas se ela disser não, é não. E ela sabe por quê. Então, quando eu morava em Caxias, na rua Genaro Lomba, ali perto de onde tem as Casas Bahia, tem a Casa e Vídeo, e eu estou lembrando do Safra Disco, mas não estou lembrando... Guanabara. Aí, onde tem ali o Guanabara. Então, eu morei naquela rua, e quando eu era criança, né, eu queria atravessar a Manuel Teles, né, a rua ali da SEDAI. E o que acontece? Minha mãe falava assim: para lá você não vai. E às vezes, quando a gente brincava de pique, polícia ladrão, tinha colega que ia porque sabia que eu não podia ir. Eu pensava assim: por que todo mundo pode e eu não posso? Hoje eu entendo. Imagina se para mim hoje atravessar ali é perigoso. Coloca 8 anos, 9 anos de idade. Só que eu sou de um tempo que a gente obedecia, né? Porque senão, né? Então, E aí o que acontece? Não estou defendendo castigo físico, tá ok? E nesse caso porque cada um escuta o que quer, né? E aí, em relação a isso, não precisa para perceber, Deus é uma pessoa. Quando ele diz sim, ele sabe por quê. Quando ele diz não, ele sabe por quê. Quando diz espera mais um pouco, ele sabe por quê. Você acha que está pronto, mas às vezes não está. É aí que está a questão. Mas eu não aguento mais. Aguenta, espera mais um pouco, né? Então, a gente tem a questão dos amigos de Jó, o próprio Jó se defendendo, né? E aí a gente tem aquela ideia, né, de sofrimento consecutivo, punitivo, instrutivo e redentivo. A gente, por exemplo, o consecutivo é aquilo que eu falei, né? Tem sofrimento que é assim, você caçou, cara.
Você caçou. Plantou, pode. Pô, o cara batia na mãe, por que você acha que não vai te bater, minha filha? Imagina. É como, por exemplo, há alguns anos atrás, né? Aí Gisele falando, né, de uma pessoa que estava dando em cima dela e tudo e tal. Eu falei, ó, é simples o negócio. Um cara que sabe que você é casada e tá dando em cima de você, tá deixando bem claro o tipo de cara que ele é. E aí observa bem, se, né, você me larga para ficar com um cara que sabe que você é casado, tá dando em cima de você, o que você acha que ele vai fazer depois? É simples o negócio. Aí alguém vai dizer, pô, pastor, é frio. Não é frio. Gente, é claro. Mas o que a tchutchuca pensa? Comigo vai ser diferente, né? Eu vou ter aquele amor de novela, porque na novela é assim, né? A Jarará, que é a esposa, né? E a doce, encantadora, meiga é a amante. Já reparou? O Trimunfu é a esposa. O filezão é a amante. Já reparou que é o seguinte: tudo que não presta é a mulher. E tudo de maravilhoso é a amante. Aí a pessoa compra aquela ideia e fala assim: vou ser feliz. Se lasca todo. Deu pra entender? É mais ou menos assim. Aí pega o ônibus errado. E qual o problema? Por que eu enfatizei a questão do consecutivo? A questão da consequência. Não tem como plantar abobrinha, gente, e colher morango. Eu sei que quando eu falo isso, muita gente fica com raiva, porque parece que é o seguinte: o pastor fica recriminando a gente. Percebe o analfabetismo funcional? O pastor fica recriminando a gente, o pastor não tem amor com a gente, o pastor não sei o que. Não é isso não, é que é o seguinte: antes de eu nascer, a Bíblia falava, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, também se fará. Então, planta a vida, não planta a morte, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Antes de eu nascer, a Bíblia dizia isso. Eu prego, a Bíblia continua dizendo. Eu vou morrer, a Bíblia vai continuar dizendo. Então a questão é se eu me omito de falar para ficar bem com você e você continuar vindo para a igreja dando aquele dízimo alto que tu tem, entende? Porque senão o que acontece? Eu vou pegar esse dízimo alto e vou mandar para outra freguesia. Deu para entender? E aí ou eu faço isso para cativar o público, né? Porque a fé está virando mercado, mais ou menos assim. Ou de repente, filhão, é o seguinte, olha, se perder a cabeça é ganhar a coroa, eu perco a cabeça. Acabou, entende? A situação é essa. O papo reto é esse. Por quê? Você concordando ou não, vai acontecer. Entende? Então é importante a gente observar isso. E tem a questão, né, do punitivo. Deus, a situação é essa. Pronto, vai acontecer e tal. Porque assim, tem aquilo que acontece, você sendo crente ou não sendo, né? Tem aquilo que, Deus desceu a mão, acabou, né? Tem aquela questão, Deus quer ensinar. Tem coisa que você precisa aprender, né? E aquele caso, Deus quer te resgatar dessa situação que você está passando. Só que, não sei quantos aqui já ouviram aquela história, empurre a sua vaquinha. Não vou contar a história aqui, mas você pode dar um Google, empurre a sua vaquinha, que você vai entender. Às vezes, a sua saída, a sua solução, né, a sua libertação está justamente numa tragédia, numa dor, numa dificuldade. Até porque a única ostra que produz pérola é a ostra que sofre, né? Por quê? Vem o sofrimento, aí ela vai produzindo, quando ela vê, tem uma pérola lá dentro. Agora, sem sofrimento não produz pérola. Então é mais ou menos assim, né? Todo dano, né, ele traz um presente dentro de si. A questão é se a gente interpreta isso desse jeito, ou a gente, como infeliz, vê coisa ruim até nas bênçãos, né? É questão da gente pensar. A questão da guerra espiritual, né, gente? Não tem para onde correr. Eu vivo numa situação em que existe um ser que quer me destruir. Ele quer me destruir. E qual é a parte mais complicada nisso? É que nas tentações que eu sofro, que muitas vezes eu caio consciente de que é o seguinte: ele quer me destruir e eu ainda estou ajudando. Aí é que está a questão, né? E quando eu falo de tentação, pode ser qualquer uma. Geralmente a gente pensa em sexo ou cachaça. E aí o cara que não cai no sexo, ou acha que não caiu no sexo, né? Porque eu lembro de um aluno que, não, porque o adúltero vai para o inferno. Eu falei, qual adultério? Está falando da conjunção carnal, do pensamento impuro ou da olhadinha? Porque para Deus é o seguinte, deu ruim, para Deus não tem essa, né? E aí é aquele caso, de repente, o cara não enxerga mais, mas ele ainda tem no cérebro aquilo que enxergava. E agora? É o pensamento impuro. E agora? Entende? Tem uns espíritos de porco que falam o seguinte: não, se aparecer alguém,
A segunda olhada é que é o pecado. Ah, então tá, então olha assim, de uma vez só, para não ser pecado. Entende? Então você percebe que assim, aí o cara acha que assim, porque não foi para tal lugar, não saiu com não sei quem, não traiu. Então percebe que assim, gente, está todo mundo, diante do Deus Santo, está todo mundo devendo. O problema é que tem aqueles que reconhecem que é o seguinte, eu estou ajudando o diabo a me prejudicar. E eu não sei se dá para perceber, esse cara, eu acho que não tem nem como ele pecar direito, porque ele sabe que, olha, uma hora a fatura vai chegar, meu Deus, me ajuda a vencer isso antes da fatura chegar, né? E assim, é uma guerra, é uma batalha, né? Você me fez lembrar da mulher adúltera, né? Quando Jesus Cristo na areia lá, ele escreve, todo mundo com a pedra, doido para atacar a casa da mulher, mas todo mundo na contramão ali, né? Tinha um que estava bem na fila, né? E aí ele falou, quem tem tribuna nunca pegou, tinha primeira pedra. Não, e sem falar que é o seguinte, de acordo com as escrituras, num adultério, quem tem que morrer são os dois. Aí eu pergunto, cadê o malandro? Sociedade machista, né? Cadê o malandro? O homem não pega, o homem não adultera. Entende como é que é o negócio? Se ela foi flagrada, ela foi flagrada. O marido que a pega. Ou seja, se ela foi flagrada, então o outro cara estava lá. Cadê o malandro? Percebe o golpe? Então o que acontece, né? É o Satanás, gente, é o Satanás. Aí a gente vai olhar, né, que assim, há um império das trevas que assim, não vai entregar a coisa de graça. Ah, que bonitinho, fulano deixou a maconha e agora é profeta. Não é bem assim, vai ficar aquela perturbação. Ah, Joãozinho mata rindo, se converteu, que bonitinho. Não, vai botar uns irmãos na igreja para perturbar o Joãozinho, para ver se o velho homem levanta. O que a gente acha que todo velho homem era só cachaceiro. Não, tem ex-matador também. Então nesse caso, né, assim, a questão, né, depois da queda do homem, né, a terra é isso aí, é esse ringue, ou octógono, não sei, né, ou tatame, seja lá o que for, né. Então a gente percebe que assim, a gente verifica aí, né, que o diabo é o cara que provoca tudo isso, mas como Jeremias Pereira, né, ele cita J.I. Packer, né, dizendo que Satanás é como se fosse um pitbull na mão do seu dono, no trato dele com Deus. Não é necessariamente dois em pé de igualdade, mas é como o seguinte, Deus deixa o Rex ir lá e morder. Mas quando Deus achasse, já mordeu demais, volta Rex, e o Rex vem com o rabo entre as pernas, uma coisa mais ou menos assim. Então não é aquela coisa do tipo, né, que nem, não sei quantos vocês já viram aquelas correntes. Gente, se tem uma coisa que me mata, é um crente me dar uma correntinha que está Jesus e o diabo assim numa queda de braço. Tem uma outra história que mostra Jesus apanhando do diabo. Aí tem uma outra história que mostra Jesus entregando a vida para o diabo para salvar as pessoas. Eu fico olhando, essa gente não lê Bíblia não, né? Não lê não. Então eu não sei se eu fico com bronca ou se eu fico com dó desses crentes, né? E aí nessa situação, e ele tem coragem de mandar para o pastor. Meu Deus do céu, perdeu a noção, né? E aí, e se o pastor brigar, sai da igreja. Sai daí, pescocinho para o lado, né? Dormideira. E aí nesse caso, a questão, né, de assim, o que o diabo queria era mostrar que pele por pele tudo que o homem tem dará pela sua vida, que é o que acontece. Só que Jó era um camarada que temia Deus, então ele tinha um diferencial, que é a questão de quem teme a Deus, né? E aí, em relação à questão do sofrimento, Deus permitiu, né? Deus se manteve em silêncio. Deus, inclusive, quando, né, restaurou a sorte de Jó, ainda assim Deus não contou o que aconteceu. Jó nasceu, cresceu, envelheceu, morreu sem saber do Satanás. A gente sabe, Jó não soube. A única coisa que Jó pode saber é o seguinte: eu posso contar com Deus, eu posso confiar com Deus, confiar em Deus. Deus está na minha vida, Deus está me sustentando, Deus me restaura, e ponto. E de certa forma seria importante a gente pensar nisso também, que é o seguinte: a própria palavra Satanás, ela significa um obstáculo, né? Aquele que obstacula, o Satã, né? Então, por exemplo, Golias era um tipo de Satã, era um tipo de Satanás, né? Contra Davi, né? A pessoa que te atrapalha, ela é um tipo de Satanás, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí nesse caso, se ele é obstáculo, por que a gente vai ficar com foco nele? O foco é no destino, o destino é Deus. Satanás é um obstáculo.
Mas já reparou que muitas vezes o crente está com foco no obstáculo e não no destino? E aí é nessa hora que muita gente para. Olha, irmão, o diabo está furioso com você. E qual é o crente que quer o diabo satisfeito? E entende como é que é o negócio, né? Então é algo para a gente pensar, né, isso daí. Quanto, né, a outra questão, né? A gente observa, né, que Jó, ele tinha um conhecimento a respeito de Deus, e isso o ajudou o quê? A crer na dificuldade. Você vai reparar que a bronca de Jó é porque a compreensão que ele tinha era que justo não vai passar por isso. Como tem crente hoje, século 21, que pensa desse jeito. E Deus deixou claro que é o seguinte, cara, você não tem que questionar nada não. Você tem que viver a sua fé. Ponto. Ah, mas eu não merecia isso, né? Eu lembro que uma vez estou eu indo para o mercado comprar não sei o que, e aí eu indo, andando a pé, eu vejo um camarada, né, com um carro, com a mala aberta, com aquele som tocando. Eu falei assim, caramba, se eu tivesse um carro e esse carro tivesse som, eu ia estar divulgando o culto da minha igreja, né? Eu ia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. Por que, Senhor, que o Senhor me deixa assim tudo? Aí começa, né? Aí fica lamúria e tal. E é o seguinte, cara, né? Joga o teu futebol. Qual é o teu melhor? Entende? O teu melhor é a tua bicicleta. Faz o seu melhor. Entende? Você vai ajudar na cesta básica da igreja. O seu melhor é fubá e sal. Dê fubá e sal. O que não dá é o camarada tem 100 reais e fala assim, não, vou dar 2 reais porque é a oferta da viúva pobre. Cara de pau, cachorro, sem vergonha. Porque é o seguinte, a viúva pobre deu tudo que tinha. Ela não ficou assim, né, olhando no bolso, e 100 não, e 50 não, e 20 não, 10 não. Qual que se converteu, né? Então é mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, a gente percebe que assim, ele tinha aquela ideia de não, eu sei que meu Redentor vive. Ele vai fazer alguma coisa. Só que na cabeça dele, eu não mereço. É uma coisa mais ou menos assim. E aí Deus vai e desbanca ele. Aí quando Deus desbanca ele, opa, deixa eu ficar quieto. É mais ou menos assim. É melhor sofrer calado, né? Oi. Quando ele usa a expressão lá no final, no 42, que ele fala, conheci de te ouvir, agora os meus olhos te veem. Na verdade, essa expressão é um conhecimento através do sofrimento. Que muita gente, a gente pergunta, pastor, mas Jó disse que viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Ali ele viu através da... Lembra do gênero poético? Lembra do gênero poético, né? Eu vi a morte. Quem viu a morte? Agora, para isso, o indivíduo tem que ter uma noção do que é gênero poético. Num período de educação que a gente tem, né? Que assim, é que nem quando eu preguei na igreja da irmã Gladys, né? Que eu chamo de Tininha, né? Eu estava falando para jovens, né? Para jovens e adolescentes e solteiros, e o tema da palestra foi apague o fogo. Nem tudo na vida é sexo. E aí, enquanto eu estou no apague o fogo, eu estou falando que é normal, né, para o jovem cristão solteiro, né? Porque eu costumo dizer que o trabalho do pastor na igreja é o quê? Apagar o fogo do solteiro e acender o do casado. O casado que era para estar cheio de fogo, está sem fogo, né? E aí nesse caso, por exemplo, vai entender, eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Aí estou eu lá, só que não adianta só dizer, pô cara, não pensa nisso, porque se você falar assim, não pensa em maçã verde, acabou, você está pensando em maçã verde, não adianta falar isso. A questão é, o que eu bati na tecla? Olha só, a gente gasta um percentual do PIB com educação que outros países não gastam, né? Então a gente gasta mais do que alguns países que podem mais, e a gente tem um resultado menor do que países que podem menos. Então olha só, você gasta mais do que alguns que podem mais, e você tem resultado menor do que os que podem menos. Aí olha bem, se você vive num país como esse, em que assim, quem assistiu o filme Matrix vai entender o que eu estou dizendo, em que você é sugado pelo sistema, em vez do sistema servir você, o tempo que você fica pensando, né, em ficar lá, ouvindo a Anitta, requebrando, querendo ser a gostosa da rua, querendo catar as meninas da igreja, cara, se prepara e estuda para você ter uma vida um pouco decente e não depender de ficar num corredor de hospital. Gasta essa energia que você tem para isso. Depois você vai para a luta. Agora, se você for agora, vai morar no fundo do quartinho da tua sogra falando no teu ouvido.
É isso que você quer? Aí eu pergunto, tem coisa mais broxante do que isso? Então eu não sei se dá para perceber que assim, esse tipo de situação, né, em que a gente vive, é onde, por exemplo, a gente observa a importância de que assim, olha, você passa pela adversidade e a adversidade te ajuda, sabe? Opa, peraí, se está ruim, pode ficar pior. Obrigado, Senhor, porque não está pior. Mas se está ruim e eu ainda tenho condições de lutar, obrigado, Senhor, porque eu sei que isso é transitório e eu vou dar a volta por cima. Agora percebe, o sofrimento está ali. Essa interpretação é de cada um. Eu posso também pensar assim, já era, não tem mais jeito, não tem saída, Deus me abandonou. Aí isso é atitude, isso não é o sofrimento, isso é atitude. E essa atitude você pode ter com tudo bem. Tá todo mundo em volta de você no seu aniversário, ninguém gosta de mim, tá tudo fingindo, tudo falso. Não vem ninguém no aniversário, ninguém quer saber de mim. Ou seja, tu é um infeliz mesmo, porque o povo vai, você reclama, o povo não vai, você reclama, entende? Aí o outro, por exemplo, não vem ninguém, mas tu é o meu cachorro, obrigado, Senhor, porque eu tenho um cachorro para estar comigo no dia do meu aniversário. Entende como é que é o negócio? Ou então assim, obrigado, Senhor, porque ninguém veio, mas olha, eu vou comemorar o meu aniversário assim mesmo. Entende? Aí ainda bota uma foto assim, parabéns para mim, né? E aí vem todo mundo sem graça e parabéns, negócio mais ou menos assim. Então assim, esse conhecimento de Deus ajudou Jó, né? Porque quem é Deus para ele? A mesma coisa, quem é Deus para a gente? Se Deus é um gênio da lâmpada e ele não fez a mágica, pô, Deus me desapontou. Se eu sou um cliente que paga, né? Porque tem crente que pensa que porque ele é dizimista, ele é sócio majoritário da igreja, né? O meu dízimo é maior do que o do verdureiro. Então eu tenho que ter mais visita que o camelô. É mais ou menos assim, né? O pastor tem que brigar com esse pessoal na igreja, mas comigo não, né? Comigo não, porque eu sou gerente, entende? Eu sou empresário, eu sou juiz, eu sou advogado, tá ok? Então, ou seja, tem gente que se acha, e que se você tratá-la como ser humano, igual a todo mundo, que vai ao banheiro, que cheira mal, entende? Ele fica sentido, porque ele tem uma ideia esquisita de Deus, que não é bíblica, não é bíblica. Ele não consegue conceber aquele que abriu mão da glória e desceu. Ah, mas Jesus não é da época de Jó. Tudo bem, a gente tem o Deus, né, que se reduz para se manifestar a Moisés, de modo que Moisés vê as costas dele. Então a gente tem, por exemplo, um Espírito Santo que mora em gente como nós. E se bobear, muitas vezes nós somos uma casa que está suja, nós somos uma casa que está, né, meio quebrada, às vezes está com rato e barata, né, e ele está ali, não está gostando muito do que está vivendo ali dentro, mas ele está ali, está dando para entender? Falando assim, faz uma faxina, mano, né? Então a questão da fé, né, ela não anula problema, não anula tristeza, né, e pelo contrário, ela é um combustível, porque a fé, ela serve tanto, né, ela serve tanto para mudar uma situação como para mudar um comportamento. A fé, por exemplo, ela pode servir para você, não, eu vou à luta, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou não sei o que lá, eu vou fazer isso. Como, por exemplo, eu creio que Deus vai fazer. Então você pode tanto crer que Deus pode mudar a variável, como você também pode crer que é o seguinte, olha, mudando ou não, eu vou ver onde eu posso melhorar. É que nem, por exemplo, eu falei agora há pouco que eu vendo proteção veicular, olha a propaganda de novo, e aí, às vezes eu falo assim, pô, mas tá muito difícil vender proteção veicular. Aí no grupo de WhatsApp dos consultores aparece o Roberto. Quem é o Roberto? O Roberto é o cara que todo dia bota foto de que conseguiu, né, uma proteção veicular. Eu falo assim, não tá difícil, eu que não sei o caminho. Então tem coisa que a gente precisa mudar, só que a gente acha o quê? A mulher tem que mudar, o marido tem que mudar, o pastor tem que mudar, a igreja tem que mudar, o mundo tem que mudar, é culpa do Bolsonaro. E nunca o seguinte, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que estudar mais, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que ler mais. É mais ou menos assim, né? Toda vez, gente, que eu estou assistindo um filme na Netflix, né, eu lembro da frase do pastor Carlito Paz, quando ele fala o seguinte, ó, se você está maratonando série, com certeza você não está cheio do Espírito. Gente, me faz um mal lembrar, por que eu ouvi isso? Aí o que acontece? Porque não tem como desouvir. Que ele fala o seguinte, o tempo que você gasta lá, se você estivesse orando, rapaz,
né? É horrível, eu não gosto. E o pior é que eu não esqueço essa frase, entendeu? Então é um tipo de situação que é um investimento que eu faço. Então repete aí para não esquecer também. Ah, então tá. Se você está maratonando Netflix, com certeza você não está cheio de espírito, né? E aí, não bota Roberlan Julião não, é Carlito Paz, até porque eu não tenho autoridade moral ainda para falar isso. Pode me julgar. Então, nesse caso, né, a gente fechando, né, a ideia, fechando é modo de falar, porque tem uns 5, mas aí eu já estou começando a correr. A questão, né, da fé e o conhecimento sobre Deus. Jó, né, a gente percebe que no início do livro é revelado para a gente segredo que ele não tinha conhecimento. E aí nisso a gente percebe, né, que lá na frente ele faz o quê? É uma adoração, é uma fé de entrega. Antes é aquela fé de teoria. É aquele cara que sabe tudo de Deus no cérebro. Jesus, 100% Deus, 100% homem, né, tal, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, né, assim, o crente ele tem tudo isso na cabeça, do cérebro. A questão é, o que você faz com isso que você sabe quando o sofrimento vem? O que você faz com o que você sabe diante das adversidades da vida? O que você faz com o que você sabe quando estão falando mal de você dentro da igreja? Aí que está a questão, porque inimigo não trai, gente, quem trai é amigo. É aquela pessoa que você não esperava que te trai. O outro tu já esperava. Agora, como é que você age? Vai levar para o coração ou vai perdoar? Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos. Mentiroso! Deu para entender? Só que a pessoa não consegue perceber que ela está dizendo: Deus pode me perdoar do mesmo jeito que eu perdoo o Joaquim. Ou seja, já que eu não perdoo o Joaquim, eu estou dizendo assim: Deus, não me perdoe. Mas como o cara está acostumado a todo enterro, ele não para pensar no que ele está falando, né? Então, aí o que acontece? É que nem com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. O pastor não me deu bom dia, eu saí da igreja. Por Cristo pronto a sofrer. Fala sério, entendeu? Então, né, fechando aqui, né, o capítulo 5, né, aí a gente tem do capítulo 38 ao 42, a gente tem a questão da soberania divina e a gente tem a questão de Deus, né, no papo reto com Jó, né, e nesse caso, lembra que Jó ficava chamando Deus para o debate? Jó ficava chamando Deus para conversa, né? Então ele queria esse negócio e fazia um monte de pergunta. E aí aquele caso, né, aí Deus manda para ele, né? E aí? E aí? E aí? E é aquele caso, né? Jó vai, abaixa a cabeça em sinal de respeito, porque ele percebe que é o seguinte: não está com essa condição toda para reclamar de nada. É aquele caso. Primeiro que a gente nem deu a vida para si mesmo, né? Não tem direito a nada. Então, ou seja, tudo que vier, ele é o dono da vida, ele faz o que ele quiser. Até a graça é a favor e merecido. Aí é que está a questão, né? Eu até entendo o cara que fala: não, porque se você fizer isso, Deus não tem nada. Deus não tem nada, né? É porque hoje a gente, porque Deus está pedindo. Deus não está pedindo, Deus está mandando. O Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande rei de toda a terra. Salmo 47, Deus manda, Deus não pede. Ele é o supremo Senhor. Mas percebe que até falar isso hoje é complicado no púlpito? Deus, gente, olha esse negócio que me mata. Desculpa se algum de vocês pregam desse jeito. Deus precisa de você. Ai, gente, eu me coço por dentro. Eu sei que o crente quer ouvir isso. E quando você fala Deus não precisa de você, o crente, rapaz, a gente que prega é mais barato, né? As caras é boca. Aí uns ainda fazem aquele sinal de reprovação para você, como se você fosse parar de pregar. Neném, cabeça. Eu fico assim: não gostou, come menos, filho, eu não posso fazer nada, entendeu? Então, ou seja, gente, Deus é soberano. Ele é soberano, meu Deus do céu. Se Ele quer, se Ele não quer, não quer. E eu não tenho que reclamar nada, eu mereci um inferno. Então, ou seja, eu vou aturar o crente batizado no limão com a maior alegria. Vocês sabem, né, que assim,
o batista conhece o batismo na água, o pentecostal o batismo na água e no Espírito Santo, né? Mas tem um crente que é batizado no limão, né? Ele foi mergulhado lá e sai daquele jeito, né? Oh, meu Deus do céu! Então, eu vou aturar esses caras porque eu merecia o inferno. Esse você não conhecia, né? Um batismo que você não conhece. Então, nesse caso, né? Olha aí, tá vendo? Não tem na igreja não, né? Claro, igreja é céu. Aí nesse aí, por exemplo, Deus reina, né? Ele está reinando e nessas perguntas, né? Vem esses temas e Jó vê o seguinte: eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada, né? E aí, diante dessa situação, a gente percebe a nossa insignificância. Olha para o universo. Se eu morrer, se você morrer, o sol, o céu, vai tudo continuar, vai ter mosca, vai ter abelha, vai ter flor, vai tudo continuar, vai ter estrela, vai ter sol, vai ter lua. A gente acha que a gente é o último biscoito do pacote, sabe, gente? A gente não é nada, sabe? Uma veia que arrebenta aqui, acabou. Acabou. Uma roda de um caminhão que solta, acabou. Eu não esqueço aquele candidato à presidência, Eduardo Campos. Está ele pegando o avião para ir para tal lugar, o avião caiu. Acabou. Os Mamonas Assassinas, né? Eles estavam numa carreira meteórica. Acabou. A vida é um sopro. E detalhe, tudo bem, até o cara que fica velho. Gente, outro dia, eu falei aqui, eu tinha 8 anos. Em março eu faço 47. Olha como é que são as coisas. Aí alguém fala assim: parece não olha a casca, filho, olha o miolo, tá tudo estragado. Então o que acontece? É importante a gente olhar para isso e verificar que assim, gente, a gente é barro e sopro, a gente não é nada. Daqui a pouco tudo acaba. Já que tudo acaba, né, que a gente possa pelo menos pegar esse pouquinho que tem e colocar na mão de Deus. Senhor, pega essas moedas aqui e vê o que dá para fazer de rendimento com essa vida, né? Porque se eu pegar essa vida para querer aproveitar e curtir, daqui a pouco ela acaba, e às vezes acaba mais cedo de modo trágico e ainda prejudica a vida dos outros, né? Então, entende como é que é? Mas ele fez muito, né? Entende? E por exemplo, a gente percebe, né, que assim, olha, insignificância, né? O perdão, o caminho para a vitória. Vai lá, ora por aqueles caras. Se é outro, eu orar por ele, me atazanaram. Não, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção, vou se arrepender. Eles vão estar lá na plateia, eu vou estar no palco, como assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Beijinho no ombro. Não, Daniel não vou não. Então, percebe como é que é o negócio? Então, assim, não, vou orar por eles. Esses hinos são terríveis. Entende? Você que disse. Eu só recitei, né? Então, o que acontece? Em relação a isso, tu disseste. Aí, por exemplo, perdão é o caminho para a vitória. E o nosso conhecimento diante de Deus é pequeno. Eu estava falando isso até na minha igreja agora, quarta-feira. Gente, obrigado, sabe, Senhor, pelas garotas que me rejeitaram, porque se não fosse elas, eu não teria conhecido a minha esposa. Entende como é que é o negócio? Exatamente. Obrigado, Senhor, pelas vezes que eu não pude pregar na minha igreja, que sou de um tempo que assim, sem terno você não prega, né? Que, por exemplo, tem seminarista, tem diácono, tem não sei o quê. Se você não é nada disso, você não prega também. Tu tinha que torcer para não vir ninguém, entendeu? Pastor teve piriri, aí tu fica assim: ai meu Deus, e agora? O diácono tá sem gravata, que bênção, né? Seminarista não veio, aí, pelo menos a minha experiência, poxa, chama o Roberto para pregar, ele tá sem gravata, fui correndo 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, né? Isso há mais de 20 anos. Falei, tô com a gravata aqui, posso pregar? Pode. Eu louvo a Deus por isso, por quê? Porque eu não desprezo a oportunidade de pregação, porque pregação nunca foi fácil para mim. A geração de hoje, que a gente tem que ficar dando oportunidade, porque senão eles não vêm para a igreja, eles não sabem o que é valorizar isso. Pastor, não me deu oportunidade para pregar domingo à noite. Filhão, não reclama não, prepare-se para o pastor falar assim: eu preciso chamar um cara desse para pregar, em vez de assim, eu vou deixar ele pregar para ele não atazanar a minha vida. Entende aquele caso? Porque a minha esposa, ela tem que me querer. Não, cara, torne-se mais atraente para ela. A gente está sempre querendo botar na conta do outro, só que você não tem como controlar o outro, nem Deus te obriga a mudar.
mas você quer ser Deus na vida dos outros, um Deus que nem Deus é na sua. Quer ver o negócio? Ó, fulano, faz isso, você não faz, e fica por isso mesmo, até você pagar a conta, né? Então é importante, né, a gente olhar isso e ver o quanto a gente é pequeno. E aí Deus vai, restaura Jó, né? Jó deixa de lado os questionamentos, louva a Deus, exalta a Deus, Deus muda a história dele, né? E assim, e a gente pensa, e agora viveram felizes para sempre. Bem, a história escrita acabou, mas Jó deve ter continuado a ter problema. É igual o Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A vida é desse jeito, altos e baixos. Que Deus esteja nesses altos e baixos com a gente, né? Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A questão não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Amém? Né? Então, gente, eu falei de